Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao mais um vídeo da nossa série de tirar dúvidas de vocês que são nossos assinantes, nossos inscritos que sempre nos acompanham. Eu sou Randall, sou seu jardineiro e também o seu professor de jardinagem online e vou dar aqui algumas dicas para esclarecer algumas dúvidas ou dar pistas para te ajudar a resolver alguns problemas com as suas plantas. Bom, então a primeira que a gente separou aqui é da Priscila Trajano. A mensagem dela: tem uma azulzinha que está crescendo muito, a minha dúvida é sobre poda. Devo podar? Como fazer? Posso aproveitar as partes podadas? Priscila, a azulzinha, ela vai ficando tipo de um arbusto, né? Crescendo assim meio por cima dela mesma. Então, se ela está ficando muito alta, você pode podar em qualquer época do ano, lembrando que no outono o crescimento de todas as plantas é mais lento. Então não espere uma reação tão rápida dela se você fizer a poda agora que a gente está no outono e daqui a pouco no inverno. Pode aproveitar os galhos para fazer mudinhas novas. Como? Pegando vasinho pequeno ou mesmo saquinho pequeno, em vez de usar um galhinho, uma estaca por vasinho, coloca logo uns 3 ou 5. A chance de brotar é mais rápida. Vamos supor aqui, você corta a azulzinha. Então eu pego esse galho, tiro umas folhas aqui de baixo para liberar o caule e espeto de 3 a 5 no mesmo vasinho ou no mesmo saquinho. Cultivo a meia sombra até começar a brotar novamente e depois passo devagarzinho para o sol. Lembrando que você só vai fazer isso com os galhos que estão totalmente saudáveis, né? Usando uma boa tesoura para fazer o corte seco, e aí você vai conseguir aumentar a sua produção aí de azulzinho, ou mesmo presentear alguém, né? Com as mudas que você possa fazer. Mari Cabral, a pergunta dela: tem um problema com a minha zamioculca, ou melhor, tem algum problema a minha zamioculca ficar no vento do ventilador? Tem uma frase que eu adoro, né, um pensamento que é o seguinte: se não tem um problema, a gente não fica procurando por ele, a gente espera aparecer. Por que eu te respondi com essa afirmação? Pelo seguinte: se a planta já está no vento do ventilador e está bem, está com aparência saudável, com as folhas bem verdinhas, a zamioculca, a gente sabe que se ela estiver bem pode ficar até pesado, né? O galho dela com aquele monte de folha cheia de umidade por dentro, ela costuma ficar pesada. Se ela já estiver na frente do ventilador, ou na frente ou embaixo, e estiver saudável, é sinal que não tem problema. Se você está pensando em colocar, então tem que fazer uma experiência, porque o que eu imagino, se for um vento forte e a zamioculca ficar balançando demais, pode dar problema aqui na base da planta, ela pode não gostar de ficar balançando e ficar mexendo ali com as raízes. Então, Mari, a pergunta: já tem esse problema ou você vai procurar pelo problema? Faz a experiência, depois você pode nos contar o que aconteceu, mas sempre observando se a planta continua bem e saudável. Cristiane Kechikian, acho que é assim. Vou pedir para o Ralf escrever o nome dela aqui, que vai ser mais fácil para não falar errado. Cristiane, me desculpe se eu tiver pronunciado errado. A mensagem dela: como fazer a espada de São Jorge e os cactos rabo de macaco florirem? Eu consigo interferir na floração das plantas? Um beijo verde. Então, outro beijo verde para você. Consegue sim, na verdade, a gente consegue ajudar na floração das plantas fazendo adubação. A espada de São Jorge, muita gente nem sabe que ela floresce, e quando isso acontece, ela é bem perfumada, assim, uma flor que exala um perfume forte, atrai muita abelhinha para fazer polinização, mas como eu falei, muita gente nem chega a ver essa floração. No caso da espada, ela sai da base da planta, o maste que vem se desenrolando, a flor costuma ser branca, meio amarelinha, bem de leve e muito perfumada. O rabo de macaco, você tem que cultivar ele no sol e também ajudar fazendo adubação. Nos dois casos, né, quando a gente quer favorecer floração, o balanceamento do NPK, um ideal seria um 4, 14 e 8, aquela sigla do meio, o nitrogênio, o fósforo, né, o NPK, o P é de fósforo, sempre a quantidade de fósforo maior, então 4, 14 e 8 vai ajudar. Agora não espere e não cobre demais da planta, deixa ela ali no tempo dela. Como eu falei, muita gente nunca viu a floração da espada, e no caso do rabo de macaco, do cacto, quando vê, tem que curtir muito, porque dura muito pouco a floração dos cactos e do rabo de macaco também. Uma dica que eu vou te dar, agora não é para floração, mas é para você aumentar o rabo de macaco. Vamos supor que aqui são os meus dedos, né? São as mudinhas de rabo de macaco saindo do vaso. Jogar um punhado de terra aqui na base da onde sai
os rabos de macaco, isso vai ajudar na brotação de partes novas desse cacto que é tão bonito. Algumas pessoas têm até um pouco de medo, um pouco de receio, mas é uma planta exótica e muito linda. Eliane Fernandes. Vou dar um corte porque está muito grande a mensagem, tá? Primeiro, gostaria de dizer que amo seus vídeos, muito bacana, naturalidade com o que você fala, muito legal. Ela falou que parece estar falando com um amigo quando está assistindo o vídeo, então, obrigado. A dúvida dela, propriamente dita, tem um pacová que está lindo, mas apenas uma das folhas, que não é velha, começou a apresentar uma mancha amarela e a ponta seca. O que pode ser? Tenho que cortar a folha ou arrancar o galho? Como eu faço isso? Bom, pacová amarelando e secando são dois extremos do pacová. Ou você exagerou na rega em algum momento, ou deixou faltar água. Lembrando que o pacová, né, tem essa folha bem gordinha, ela é bem cheia de água. Então, uma regra meio básica, a gente rega o pacová normalmente uma vez por semana. Se não foi nem a falta nem o excesso de água, o que às vezes acontece sem a gente perceber é alguém bater naquela folha, né? Se for uma planta que está numa passagem, por exemplo, ou uma bolsa bater, pode machucar a folha. A folha do pacová não se recupera desse tipo de mancha, vamos chamar assim, né? Essa parte amarelada e com a ponta seca. Então, você pode cortar. Vamos supor que essa folha é a folha do pacová. Se ele só está com a ponta danificada, eu posso fazer um recorte imitando o formato da folha para não perder todo o resto. Isso aqui vai ajudar a planta a fazer fotossíntese, dar aquele volume bonito que a gente gosta muito. Se você vê que está aumentando a mancha demais e quiser cortar, você vai na base, da onde a folha termina aqui na planta, né, perto do caule, e faz um corte na diagonal. Evita cortar reto na diagonal, porque daí a seiva escorre com facilidade e evita a entrada de algum fungo, alguma bactéria. Quer ajudar e evitar esse problema? Pega aquele pincel bem macio, canela em pó, e vai pincelar ali naquela parte do corte do seu pacová. Zeni Lopes. Boa noite, Randall. Gostaria de saber por que as folhas da minha jiboia estão nascendo já queimadas. Não consigo entender. Ela tem um solo úmido e é cultivada dentro de casa. Costumo dar banho nela uma vez por semana com bastante água. Ela fica enrolada em forma de círculo no vaso, pois deixo ela em cima da minha mesa de cozinha. Muito obrigado, Zeni. Obrigado você também por ter enviado uma pergunta com conteúdo com uma planta que eu amo, mas que nossos seguidores adoram, que é a jiboia. Você falou duas coisas, que ela fica, você dá um banho nela com muita água e ainda por cima rega a planta. Então, o que me ocorre? Excesso de água. Se você já dá esse banho nela uma vez por semana, talvez seja legal diminuir a quantidade de água que fica ali no substrato e você pode passar a pulverizar as folhas dela. Todas essas que eu citei durante essas respostas, que tem as folhas largas, o que a gente chama de, ó, o termo técnico, que eu não gosto de usar, superfície foliar, é a quantidade de folha que eu tenho aqui para receber luminosidade, fazer fotossíntese. Todas elas é legal, a maioria, pulverizar uma água uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Lembra que elas respiram também pelas folhas? Então a gente ajuda a manter os estômatos, né, os poros das plantinhas, das folhas, livres para respirar. Então você pode fazer isso como um hábito. Porém, quando eu pulverizo água ou borrifo, quer que seja, e ela escorre para o substrato, isso já é praticamente uma regra. Então, voltando na jiboia, diminui a quantidade de água e não deixe de borrifar as folhas, mas eu acho que esse banho aí uma vez por semana, com excesso de água, pode estar prejudicando a sua planta. Deixe para regar a jiboia, então, quando o substrato estiver mais seco. Nada de deixar constantemente encharcado. Combinado? Se você gostou dessas dicas, aproveita para compartilhar nas suas redes sociais. Continue nos acompanhando e nos mandando essas dúvidas, porque muita coisa eu também não sei, vou pesquisar e acabo aprendendo e consigo dividir com você. Para você nos acompanhar um pouco mais, saber um pouco mais do nosso dia a dia, tem o nosso Instagram, que é o Vilanina TV, e tem o meu tradicional. Muito obrigado. Vou pedir para o Ralph abrir agora a imagem, eu vou sair daqui para você curtir um pouco dessa mangueira sensacional da casa da minha mãe.